Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, chegando em todo o Rio Grande do Norte e em qualquer lugar do planeta Terra onde tiver internet, através do nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Segue lá, faz inscrição para você acompanhar os nossos programas, entrevista, comentário, análise e opinião. Hoje estamos aqui no terreiro do Baba Melk, que é Babalorixá, um dos representantes das religiões de matriz africana. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as religiões de matriz africana e falar sobre um tema importante que é a intolerância religiosa. Seja bem-vindo, Baba Melk, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Eu agradeço, Robson. Eu lembro de um Owe Yorubá, que é um provérbio, que diz assim: Niberu olorum, niberu enia. Só há respeito para Deus quando há o respeito pelas pessoas. E nós, dessa nossa religião, nós nos focamos muito nisso, o respeito ao outro. E quando há o respeito, você vai ver que não existe preconceito, não existe intolerância, em vista da compreensão que partimos de uma mesma origem. Somos todos filhos de Deus. Eu não consigo acreditar, porque crer é muito mais profundo. Que no topo da pirâmide existam uma série de deuses lá se degladiando, um puxa na perna, outro puxa no braço, outro puxa nas vestes para ver que ocupa o topo da pirâmide. Os deuses brigando, não, eu sou um Deus melhor do que você, não, na verdade existe um único Deus. A gente vê que quando você vai ver todo o panteão das diversas culturas, eles todos são equivalentes. Muda o quê? Muda só de endereço e o rótulo, mas todos têm o mesmo segmento. Perfeito. Baba Melk, o senhor é Babalorixá de uma das religiões de matriz africana. De qual delas? Nação Queto. Como é que a gente classifica a nação Queto? Queto vem do povo Yorubá. Então o povo Yorubá, eles chegam aqui, que antigamente todos eram chamados de Nagô. Aí hoje é denominado Nagô aqui em Pernambuco, Alagoas, mas no restante do Brasil, então... É diferente do candomblé ou é a mesma coisa? Mesma coisa. É a mesma coisa do candomblé. O que difere esses caminhos. Queto, Jeje, Angola, Efon... São as adaptações locais. Exato, Baba Melk, falando sobre um tema muito importante, que é a intolerância religiosa. Muitas pessoas convivem bem, né, com as diferenças, seja do ponto de vista de idade, seja do ponto de vista de orientação sexual, do ponto de vista de religiões, do ponto de vista entre quem é mais conservador, quem é mais progressista, ou quem convive melhor com a pluralidade de ideias, de pensamentos. Isso atinge também as religiões. Sim, sim. Pelo seu entendimento, Baba Melk, por que algumas pessoas não aceitam determinadas religiões pelo simples fato de serem diferentes das suas? Porque essa pessoa, no início, ela não é religiosa. Ela está em uma religião. Porque quando nós somos religiosos, nós queremos dizer um Deus único, nós vemos que todos somos irmãos. Quando o próprio Cristo diz, são muitos os caminhos que levam à casa do meu Pai. E na casa do meu Pai existem muitas moradas. O que é que ele quer dizer com isto? Nós vemos que o nosso propósito é ver que são caminhos que nos levam a Deus. Porque é importante que cada ser dessa terra, cada ser humano dessa terra tenha a sua religião. E aqueles que não têm, mas estão de bem consigo, está tudo certo. Nós não podemos querer deturpar o sentido do sagrado para simplesmente querer elevar a sua religião a um pedestal não existente e nem querer minimizar Deus a sua denominação. Porque aí foge do sagrado. Baba Melk, e uma das coisas que a gente poderia pensar, né? Como fazer para... qual é o caminho, né, que o senhor aponta para que as pessoas que ainda não conseguem ter essa mentalidade consigam conviver com as diferenças religiosas? A palavra-chave é o respeito. Essa é a palavra-chave. Porque eu vejo assim, como é que eu sou preconceituoso? Então eu não tenho noção da minha ancestralidade. Falta informação. Falta informação. Falta conhecimento. O intolerante religioso, ele não é religioso. Ele está em uma determinada religião,
mas ele não encontrou ainda Deus, ele ainda não abriu o coração para Deus para poder compreender essa pluralidade de Deus. Nós procuramos conviver com o outro em respeito ao outro. E é uma religião em que nós vamos ver a diversidade que existe internamente é o que nos prepara para combater essa intolerância, esse preconceito lá fora. Porque nós não queremos aqui curar ninguém de suas orientações sexuais, de como aqui a pessoa é, porque para aceitar o outro nós temos que aceitá-lo por completo. E a partir daí o próprio sistema religioso vai moldando da melhor forma, mas sem perder a sua originalidade, para que a pessoa sempre se sinta completo do jeito que ela é. O que o senhor poderia dizer para as pessoas que não conhecem, essas pessoas que estão desinformadas em relação às religiões de matriz africana, ao candomblé, à umbanda, à quimbanda, como se falava, né, anteriormente, do ponto de vista do que essas religiões podem fazer pelas pessoas? Em princípio, são religiões que elas não recebem, elas acolhem. Porque quando um certo artigo que eu li, em que o padre Boaventura, ele escreveu até um livro, Macumba, e ele foi para fazer uma pesquisa por que existiam essas casas, esse terreiro, essas comunidades, e ele chegou lá, então o comentário dele é que eram casas que estavam sempre abertas, eram casas que acolhiam qualquer pessoa que chegasse, eram casas que quando a pessoa chegava, oferecia água, oferecia um café, oferecia uma refeição. Então as pessoas chegavam e se sentiam em casa, acolhidas. Então esse é o papel das religiões de matriz africana, de acolher. O Brasil, em sua formação, tem a presença muito forte negra, né? Um negro que veio da África escravizado para construir esse Brasil, dando seu sangue, à força, sem benefício em troca de nada disso. E todas as suas famílias, com gerações até hoje, muitas delas sofrem disso. Sim. E o senhor diria que justamente naquele período de início da formação do Brasil, as religiões de matriz africanas foram sufocadas por outras religiões, naquelas guerras que existiam? Era porque naquela época eles não tinham condição de expor sua religiosidade. Aí onde vinha a famosa história do santo do Pauoco, né? Que colocava seus ocultais, que são as pedras sagradas, lá dentro, e botava o santinho lá e iam adorar o santo. E isso eles olhavam, estão adorando os santos. É a forma deles, mas estavam adorando seus orixás. Até que quando começa então essa formação oficial do candomblé. Mas houve todo esse processo. E nós vemos que o Brasil, ele sempre foi e é intolerante com os povos remanescentes africanos, remanescentes candomblé, de toda religião que não for católica, que não for cristã. E nós vemos que até as próprias religiões cristãs, elas também têm preconceito umas com as outras. Entre elas, denominações, né, diferentes. E veja, eu só diria que é realmente a questão do preconceito, por exemplo, mesmo jeito que existe o preconceito contra o negro, que ainda, infelizmente, é muito forte no Brasil, quando se pensa na origem africana, também as religiões de matriz de origem africana parece que sofrem por consequência ou por tabela, né? Se há o preconceito contra o negro, a religião do negro também sofre o preconceito. Isso. Qual é a questão dessa intolerância, desse preconceito com as religiões de matriz africana? Porque veio da África. E não veio da África numa situação confortável. O espiritismo veio de onde? Da França, mas veio numa situação confortável. Os evangélicos vieram que Estados Unidos, os outros da Inglaterra. As cruzadas, né? As cruzadas, aquela coisa toda. Então o que acontece? Que mesmo os evangélicos, nos anos 40, eles sofreram perseguições aqui no Brasil. Principalmente aqui no Nordeste, que eu tenho vários fatos, de que até a polícia era contra. Aí, eles, na hora que eles conseguiram um status religioso, eles passaram também a perseguir. E as religiões tradicionais,
elas continuam nessa perseguição, aliás, serem perseguidas, porque eu ainda não vi na mídia escrita ou televisiva um ato sequer de qualquer comunidade terreiro que fosse intolerante com uma outra religião. De qualquer um sacerdote que tenha atacado um templo religioso que é cristão ou de qualquer outra religião. Ou seja, o preconceito acontece de lá para cá, não daqui para lá. Nós temos fatos aqui em Guanduba, aqui em São Gonçalo, temos em Areia Branca, temos aqui em Natal, Pendências. Nós tivemos casas incendiadas. Nós tivemos aqui em Extremóis, a casa lá do religioso, foi tudo quebrado, os símbolos sagrados, telhado, quebraram tudo. Tem um outro fato que 2 evangélicos tentaram matá-lo com uma pá. Isso não deu em nada. Nós vemos que há uma falha aí do Estado nessa questão da segurança, do exercício da religiosidade. Verdade, porque inclusive a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição, a nossa lei maior do Brasil, ela deixa muito claro que o Brasil é um país de pluralidade religiosa. Isso. Baba Melk, vamos fazer um ping-pong aqui com pergunta e resposta. Algumas curiosidades da religião. Sim. Nessa sua religião, se coloca búzios, por quê? A finalidade de colocar os búzios é sempre procurar saber o estado atual. Como é que eu estou? Preciso fazer alguma coisa? E às vezes as pessoas dizem assim, eu vou jogar búzios, eu quero ver o futuro. Gente, o futuro pertence a Deus. Mas nós podemos ver o que é que está acontecendo. Para eu estou bom, eu estou bem, porque só se vai fazer uma consulta quando a gente sente algo que não está bem. Aí procura saber o que é que está acontecendo. Essa é a minha visão. E cartas? Cartas seguem o mesmo segmento. Que peraí, vai jogar, olha, esses caminhos não estão bem, cuidado. Aí vem as prevenções. O que é oferenda? Oferenda é um presente que nós podemos oferecer para pedir e oferecer para agradecer. Como na Igreja Católica, por exemplo, existe o momento das ofertas, você oferta o dinheiro, ou um trabalho, um serviço, né? Sim. Por que se coloca oferendas no mar para Iemanjá? Olha, é coisa aqui do Brasil, porque Iemanjá é deusa de um rio, lá na África. E aqui foi um costume que quem desencadeou isso, criou um negócio maravilhoso, embora as pessoas não tenham consciência, de louvar Iemanjá no mar, maravilha. Só não é legal levar esses objetos para oferecer para Iemanjá e deixar lá vidros, aquelas coisas não garrafa perecíveis. De champanhe, Porque, na realidade, eu não vi ainda por que oferecer champanhe para Iemanjá. No Candomblé a gente não oferece champanhe para Iemanjá. Não. Flores? Flores. Ótimo. E pode-se fazer presentes tudo biodegradável. A própria cesta pode ser de papel. Aí leva-se uma panela. Aquela panela vai lá para o fundo do mar. Quer dizer, são poluentes. Muito bem. Baba Melk, já está chegando perto do fim do nosso programa, mas alguma outra curiosidade que de repente as pessoas interpretam mal, não conhecem bem, que esteja relacionada ao candomblé, às religiões de matriz africana, que o senhor possa falar? Uma, que muito cuidado com essa questão de oferendas em rua, porque eu vejo assim, tudo que nós fazemos, oferecemos, depois vem para a terra, que tudo é biodegradável. Então, na terra vai se transformar em adubo, que vai fortalecer nossas árvores. Isso aqui é a macumba? Não. Macumba, na realidade, é um instrumento. Um instrumento pequenininho. A macumba é um instrumento? É um instrumento. Não é um trabalho. O pessoal às vezes vai passando, aí vê um galeto, vê uma cachaça, um negócio. Aí isso é uma macumba para alguém casar ou para separar ou para acontecer alguma coisa? Porque geralmente eu não tenho conhecimento que no candomblé a gente não vai deixar nada em rua. A gente oferece, temos nossos assentamentos, oferece lá, depois vai e coloca. Isso já é desvirtuação da religião de matriz africana original, digamos né? assim, quem usa mais é a Umbanda. A Umbanda usa muito isso aí.
de chegar a colocar na encruzilhada para o Exu, nós colocamos no pé de Exu. Terminou, colocamos aqui, já temos um cantinho específico para colocar ali, sem alterar nada aqui na natureza. Perfeito. E era muito importante que cada um se conscientizasse de evitar, porque ninguém vai gostar de encontrar um despacho na esquina de sua casa. Isso é só uma questão de compreensão, que não há necessidade. Barba Melk, muito obrigado pelos esclarecimentos e sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos muito e familiares. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade. Um grande abraço, continue ligado com a programação da Banda Natal no nosso canal do YouTube Robson Carvalho, Robson Cidadão.